Olá pessoal, tudo jóia? Esse vídeo vai trazer um breve relato, um resumo sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? O conflito em si, e um pouquinho o que antecede, né? O que estava acontecendo no mundo, na Europa, mais precisamente, para chegar até o conflito, e pós, então, a Primeira Guerra Mundial, tá? Então a gente tem que primeiro trazer um pouquinho aí do período entre 1870 e 1914, onde o mundo aí vivia uma euforia da chamada Belle Époque, né? A Bela Época, onde do ponto de vista da burguesia dos grandes países industrializados, o planeta aí experimentava um tempo de progresso econômico e tecnológico, né? Muito confiantes de que a civilização atingiria aí e tinha atingido o ápice de suas potencialidades, os países ricos viviam a simples expectativa de disseminar seus paradigmas às nações menos desenvolvidas. Entretanto, né, todo esse otimismo encobria aí uma certa, né, tensão que estava pairando no ar no continente europeu, né? Com o passar do tempo, então a relação entre os maiores países industrializados se transformou aí em uma relação marcada por disputas, né? E de muitas tensões. Então, nações como Itália, Alemanha, o Japão na Ásia, eles vão e promoveram, né, não só vão, mas como vão promover, né, a sua modernização das suas economias. E com isso a concorrência pelos territórios aí imperialistas, né, do período aí do século XIX, né, acabava se acirrando a cada dia. Então, orientados aí pela lógica do lucro capitalista, as potências industriais disputavam, como dá para se dizer assim, cada palmo das matérias-primas e dos mercados consumidores aí, mundiais. Tá? Então, um dos primeiros sinais dessa possível crise entre as potências se deu por meio de uma intensa corrida armamentista. Tá? E estavam preocupados em manter e conquistar então territórios. Os países europeus eles investiram em uma pesada tecnologia de guerra para quê? Para também engrossar suas fileiras dos seus exércitos, né? E também temos que lembrar que a ideologia nacionalista ela estava alimentando aí um sentimento utópico de superioridade que estava abalando aí o bom entendimento entre as nações, que cada país queria mostrar mais força e se dizia melhor e superior. Outra importante experiência também ligada a esse clima aí de rivalidade, a gente pode observar com o desenvolvimento da chamada política de alianças que acabou acontecendo, né? Que vão ser aí os futuros blocos políticos que vão conduzir à Primeira Guerra Mundial, né? Que nem o velho mundo aí, né? Ele estava dividido entre a Tríplice Aliança, que estava formada aí por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Entretanto, a Itália ela vai aderir à aliança, né? Mas ela deixa bem explícito, né? Que em caso algum apoiaria um ataque à Inglaterra, nunca iria apoiar um ataque à Inglaterra. E com o início da guerra, a Itália vai acabar deixando a Tríplice Aliança, né? E vai aderir aí em 1915 à Tríplice Entente. Para quê? Por promessas, então, de territórios de domínio dos países da Entente, né? E esse outro bloco, então, né? Que é chamado de Tríplice Entente, vai ser composto, então, pela Rússia, a França e a Inglaterra. Esses vão liderar, são as principais potências, né? Depois a gente tem que entender que cada bloco tem os seus principais e depois os seus adeptos. E assim, com isso, então, nós podemos dizer que estava formado aí um terrível barril de pólvoras, né? Que poderia explodir aí com o início da guerra em 1914. E
utilizando aí da disputa política pela região dos Balcãs, né, a Europa detonou um conflito que inaugurava aí o temível poder de várias máquinas, né, da morte aí que acabaram sendo criadas com esse avanço tecnológico da segunda revolução industrial, né, com essa modernização toda, né, e aí vão surgir as metralhadoras, vão começar a utilizar os submarinos, né, tanques de guerra, aviões e até gases venenosos já começam a surgir, tá? Entretanto, com todo esse maquinário, os países se tornaram extremamente poderosos, né? Então, a gente não pode entender, não pode esquecer que os países estavam se preparando, né, para provavelmente um possível conflito, né? E estavam se preparando, onde a gente percebe com essa quantidade de tecnologias, né? Então, quando a guerra, né, vai eclodir em 1914, o tempo de movimentação das tropas, né, ele vai durar muito pouco tempo, tá? Porque estava claro que ambos os lados eram belicamente, né, muita arma, bélico sempre relacionado a armas, né? Estavam muito poderosos esses países e que o menor avanço territorial só aconteceria ao custo de milhares de vidas. Então a gente também tem que entender, até 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, os conflitos eles sempre tinham local marcado, hora marcada, então suas tropas eram levadas a um determinado local escolhido, então entre os países que iriam se confrontar, e lá acontecia uma batalha. Os que mais conseguiriam deixar em pé, assim se dizendo, até o final seriam o país vencedor. Mas agora, com tantos avanços tecnológicos, com tanto armamento, com tudo, nada disso mais poderia ser possível. E a Primeira Guerra Mundial mostra isso no início, né? E aí, dessa forma, então, o que os soldados começaram a fazer de ambos os lados? Começaram a cavar trincheiras de onde tentavam, então, ao mesmo tempo, se proteger e também atacar. E geralmente uma trincheira, ela era o quê? Era uma grande valeta, né? Aberta, então, pela tropa e contava o quê? Então, com uma profundidade de 2 metros e pouco, 2,30 m, né? Por 2 metros de largura, um grande canal, assim, em várias curvas, né? E no ponto mais alto, então, eram colocados sacos de areia, arames farpados, que protegeriam os soldados das balas e dos estilhaços das bombas. E além disso, aí, um degrauzinho, né, interno, porque os caras também tinham que conseguir olhar para fora, né, chamado de fire step, ele permitia aí a observação dos inimigos, bem escondido para não levar um tiro, né. E para que as tropas, então, inimigas não conseguissem conquistar uma trincheira em um único ataque, como eu já tinha colocado há pouco, né? Os soldados tinham, então, o cuidado de não construí-las em linha reta, né? Então, as trincheiras auxiliares e perpendiculares também eram construídas para que o tempo de reação a um ataque fosse ampliado, né? Apesar e também da proteção de uma bomba, né? Certeira ou uma rajada de tiros oportuna poderia deixar vários soldados feridos. Então, as mortes repentinas, os ataques inesperados também eram constantes, mesmo assim, se preocupando em não construir as trincheiras em linha reta, né? Então, em curvas o tempo todo. E além dessas curvas, outras trincheiras menores para caminhos distantes também eram para casos de fuga, trazer mantimentos, né? E tudo mais. Então tinha toda uma parafernália por detrás, né, que dava assistência a esses homens nas trincheiras. Mas também temos que destacar que, além do poder das armas, a própria trincheira era outra inimiga para os soldados que se amontoavam aí naquele espaço insalubre. Tá? Então os mortos que iam se acumulando nas trincheiras, ele era um grande chamariz para quê? Para os ratos que se alimentavam de carne pútrida dos corpos. Então, entre as doenças aí usualmente contraídas nas trincheiras, né? Então muitos soldados morriam doentes devido a esse local insalubre. Então, uma das doenças que se destacava era a febre de trincheira, reconhecida aí por fortes dores no corpo, febre alta. Outro também, o pé de trincheiro, uma espécie de micose que poderia aí resultar em gangrena e amputação. Óbvio, né? Os caras molhados o tempo todo, né? Com um local extremamente insalubre, colegas deitados do lado mortos, né? Apodrecendo, e tiros por todos os lados em determinados momentos
muito complicado ter uma higiene. Então, o problema de higiene causava doenças. O problema da não higiene, né? Então, entre duas trincheiras também, a gente tem que destacar isso aí, lembrar, inimigas, né? Então, um exército construía aqui, o outro construía aqui. Ficava, então, a chamada conhecida como Terra de Ninguém, onde arame farpado e corpos em decomposição, né, eram bastante recorrentes. Então, a presença naquele território era bastante arriscada e só acontecia pelo uso de frentes muito bem armadas. Geralmente aí um soldado, né, assumia várias funções no campo de batalha, tendo suas forças utilizadas para o combate, a manutenção das tropas, então o apoio reserva e nos terríveis dias que se passavam na própria trincheira. E mais que uma simples estratégia militar, as trincheiras aí representavam intensamente os horrores vividos ao longo da Primeira Guerra Mundial, né? Submetidos aí a condições de vidas extremas, milhares de soldados morreram em prol de um conflito em que a competição imperialista era a sua razão maior, né? Pela primeira vez aí, né, a capacidade dos homens matarem ele vai atingir patamares que abalavam aquela imagem de razão e prosperidade que justificava o capitalismo monopolista. A gente tem que deixar isso também muito claro e tem que ter muita ciência disso, né? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela matou pessoas até então nunca vistas em um conflito, né? E aí realmente coloca em xeque toda aquela razão do capitalismo monopolista, né? Então, essa era a questão de como o conflito acontecia então dentro das trincheiras, tá? Então, vamos voltar, deixa eu voltar um pouquinho então de novo para a questão das alianças, né, para a Primeira Guerra. Então, nos anos que vão anteceder aí a Primeira Guerra Mundial, eles não foram marcados por nenhum conflito entre as nações europeias. No entanto, entre o final do século XIX e o início do século XX, as principais nações aí envolvidas nas disputas imperialistas vão realizar uma grande corrida por armas, então. Tá? Vamos resgatar isso aí. A tecnologia bélica, então, ela vai ganhar grandes avanços nessa época. E grande parte desses armamentos eram testados nas possessões coloniais espalhadas pelos continentes asiático e africano. Então, lá eles estavam testando essas armas. Tá? E as potências, então, imperialistas de maior porte, como a Inglaterra e a França, utilizavam das armas para conter as revoltas em suas zonas de dominação imperialista. Por outro lado, a Itália e a Alemanha, que possuíam domínios, então, de menor riqueza, também participaram dessa corrida bélica, com o objetivo de buscar novos domínios que atendessem aí suas ambições econômicas. Então, a ampliação do arsenal das grandes potências não causou diretamente a guerra, mas configurava aí um cenário de luta, né? Ele vai configurar aí uma ideia de como tudo isso poderia ser usado, né? Então, eles precisavam usar para ver até que ponto elas eram eficazes, tá? Então, também vamos resgatar, então, antes de 1914, as nações europeias realizaram um grande número de alianças, né, que polarizaram, então, as disputas econômicas entre as nações. Então, no ano de 1882, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália formaram, então, a Tríplice Aliança. E o que foi, então, a Tríplice Aliança? Nesse acordo, então, ficava estabelecido que, caso um dos países declarasse guerra, os demais envolvidos se comprometiam a permanecerem neutros. Além desse ponto, outras questões militares acabaram ficando pré-estabelecidas, né? Por exemplo, caso os franceses atacassem a Itália, austríacos e alemães deveriam apoiar a Itália em um provável confronto. Se a Alemanha fosse vítima de uma invasão militar francesa, somente a Itália seria obrigada a apoiar militarmente os alemães. E por fim, se qualquer um dos envolvidos desse tratado fosse afrontado por duas nações europeias, os outros envolvidos deveriam apoiar o aliado com exército e armas. Tá? Então, os acordos, né? Então, esses acordos aí
eles previam uma série de conflitos hipotéticos, assim, né? Que podem ser vistos como consequências das disputas que ocorriam no período. Tá? Nas disputas econômicas, né? Por território, por mercado consumidor, né? por comércio, por riqueza. Então, na África, os alemães aí procuravam controlar mercados anteriormente dominados pelos ingleses, por exemplo. A pressão econômica e colonial exercida pela Alemanha, ela obrigou a Inglaterra a interromper seu longo isolamento em relação à França, até então sua maior concorrente comercial. E no ano então de 1904, a Entente Cordial firmou um período, ou né, um período não, um acordo aí, né, mas é um período então de acordo entre Inglaterra e França. E segundo esse primeiro tratado, a Inglaterra teria total liberdade de exploração econômica na região do Egito, enquanto os franceses teriam seus interesses garantidos no Marrocos, né? A Alemanha não reconheceu esses acordos e estabelecendo resistência à dominação francesa no Marrocos, então. E no continente asiático, França e Inglaterra disputavam o controle de posições em território da atual Tailândia. Ao mesmo tempo, os ingleses tinham problemas com os interesses dos russos na exploração econômica de regiões do Oriente Médio, do Tibete, da Ásia Central. Em 1907, a intermediação diplomática francesa conseguiu equilibrar as disputas entre russos e britânicos. Tá? Então, o acordo entre essas três nações possibilitou aí a assinatura da Tríplice Entente. E essa aliança estabeleceu um processo de polarização política, militar e econômica entre as grandes potências europeias. E nesse contexto se institui então a chamada paz armada, né? Um equilíbrio diplomático que poderia se esfacelar ao menor conflito, né, que pudesse justificar a luta direta entre as duas alianças aí formadas, tá? Que são a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Foi quando, então, em 1914, um incidente terrorista nos Balcãs, né, despertou as rivalidades historicamente fomentadas aí, né? Então, recapitular, né? A Primeira Guerra Mundial ela ocorre então no século XX, de 1914 a 1918. Então, o continente europeu foi o palco, então, né, dessa guerra que causou horrores para a população mundial, dá para se dizer assim, né? Os principais, então, motivos que levaram ao acontecimento da Primeira Guerra Mundial, segundo, então, estudiosos, foram o expansionismo, né, desses países, né, queriam a expansão de domínio devido à questão industrial, à questão do imperialismo, queriam essa dominação econômica, através então e também a exploração imperialista da África e da Ásia, né, muito presente, e a corrida armamentista e a política de alianças. Então nós vamos ter aí quatro detalhes, dá para se dizer assim, né, motivos então que vão originar a Primeira Guerra Mundial, né? O expansionismo, a exploração imperialista da África e da Ásia, né? A corrida armamentista, então esse investimento em armas, e a política de alianças para controlar determinadas regiões e excluir outros países. Então, há um consenso aí, né, que o início, o estopim da guerra ocorreu após aí o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando. E também devemos salientar que esse fato não foi o fator preponderante que fez a guerra ter acontecido, mas foi um evento aí que motivou a explosão do barril de pólvoras, né, que eu mencionei no início, que dá para se usar, né, que é uma metáfora aí que descreve as tensões diplomáticas entre os países europeus antes da guerra, né? E é uma boa metáfora, um barril de pólvora, qualquer faísca
bum, né? E foi o que aconteceu. Tá? Então, as tensões já entre os países, né, devido às questões comerciais, militares, expansionistas, né, acabou precisando de uma faísca. E aí, teve 3 fases que devem ser levadas em consideração, então, né, na guerra. Por exemplo, a primeira fase ela ocorreu de agosto a novembro de 1914 e ficou conhecida como a Guerra de Movimento, quando a Alemanha realizou ataques agressivos contra a França, né? Os alemães invadiram a Bélgica, derrotaram os franceses e caminharam rumo a Paris. Logo de imediato, então, a capital e o governo francês foram transferidos para a cidade de Bordeaux, e os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuaram à ofensiva em setembro, então, de 1914. Então, nessa primeira fase aí da guerra, a política de aliança já estava praticamente consolidada, mas alguns países ainda fecharam acordos, o que desencadeou aí na formação dos 2 blocos inimigos, né? Por exemplo, a Tríplice Entente, formada pela França, Bélgica, Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos da América, entre outros. E a Tríplice Aliança, composta então pela Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária. Aí a gente já vê que a Itália está fora, né? A Itália pulou fora. E depois, em 1915, ela vai para o lado da Tríplice Entente. Tá? Segunda fase da guerra, então. Aconteceu de novembro de 14 a março de 1918. Essa fase aí vai ser conhecida como a Guerra de Posições. Então, foi a época em que ocorreram as maiores estratégias militares. Os avanços dos exércitos custavam milhares de vidas, né? E nesse momento teve início, então, a chamada Guerra de Trincheiras. Então, quando os exércitos se enterravam em grandes valas, né, em grandes valetas, com a finalidade de proteção e avanço estratégico. Então entra naquilo, né? Aquela guerra de movimento, com tanta tecnologia, com tantas armas, com tantas mortes, não daria certo, né, para nenhum dos lados. Então, as trincheiras foi a solução encontrada pelos países para criar estratégias, então, de avanço e de combate. A entrada dos Estados Unidos também na Primeira Guerra Mundial confirmou-se durante a segunda fase. Né? Os principais motivos aí da entrada dos Estados Unidos no conflito foram a promessa então de apoio aos países europeus que compravam mercadorias das indústrias norte-americanas, né? Então a neutralidade aí ela fica difícil. E os ataques dos submarinos alemães à marinha mercante então dos Estados Unidos foram os motivos. E no dia 6 de abril, então, de 1917, os norte-americanos declararam guerra à Alemanha. Outro fato importante também dessa fase aí foi a saída da Rússia em 1917 da guerra, em razão da Revolução Socialista Russa, né? E em tal momento, então, a Tríplice Aliança havia ganho 2 aliados, a Bulgária e a Turquia. E a Tríplice Entente teve adesão ainda da Romênia, de Portugal, do Japão, da Argentina e do Brasil nesse período da segunda fase, né? E as ofensivas de 1918, então, se constituíram como a terceira fase e última, né, da Primeira Guerra Mundial. Novas armas bélicas foram utilizadas no conflito, além do uso de tanques e aviões de caça para bombardeios e também a chegada de um grande contingente de soldados norte-americanos, né? Aproximadamente aí 1,2 milhão de soldados. Muita galera foi enviada para os campos de combate vindo dos Estados Unidos, né? E até então os Estados Unidos também não tinham um exército formado para uma guerra, né? Teve todo um treinamento aí durante um período e depois só então foram levados e lhes foi ensinado como o uso dessas novas tecnologias. E a entrada então dos Estados Unidos reforçou a capacidade bélica da Entente. Entretanto, a saída da Rússia possibilitou aí a invasão da Itália e da França pela Alemanha. Mas a força bélica, também temos que destacar isso, que a força bélica da Tríplice Entente conseguiu vitórias fundamentais sobre a Tríplice Aliança em territórios franceses. E no final, então, de 1918, a Alemanha não tinha mais possibilidade de vencer a guerra e a população alemã forçou aí o imperador Guilherme II a abdicar do trono. E posteriormente, então, foi instalada
a República na Alemanha e decretada a sua derrota militar. E a Primeira Guerra Mundial, ela matou cerca de 8 milhões de pessoas e incapacitou aproximadamente 20 milhões, né? E aí, pós-guerra, nós vamos ter o tão chamado, então conhecido Tratado de Versalhes, né? Onde a vitória da Tríplice Entente nos conflitos da guerra, então, estipulou os acordos a serem assinados pelas nações derrotadas. A Alemanha, então, sendo considerada aí a principal culpada pelos conflitos, ela vai ser obrigada a aceitar a imposição do Tratado de Versalhes, assinado em Paris no mês de junho de 1919. Em linhas gerais, aí o Estado alemão perdeu parte então dos seus territórios, zona de exploração mineral e seus domínios coloniais. E além disso, as outras nações da Tríplice Aliança também foram alvos de punições. Tá? A Alemanha, então, também foi obrigada a devolver a região da Alsácia e Lorena para as mãos dos franceses, que anos, né, décadas antes, a Alemanha havia ganho da França num conflito, né? Os russos tiveram que reconhecer a independência da Polônia, que ainda foi agraciada aí com o corredor polonês, que é um limite territorial que dava ao país uma saída para o mar. As colônias alemãs no continente africano foram divididas entre Inglaterra, Bélgica e França. E os outros domínios aí na região do Pacífico foram partilhados pelo Japão e pela Inglaterra, né? E também, né, no Tratado de Versalhes, também foi firmado aí, né, para evitar então uma possível revanche e conter a mesma corrida armamentista que possibilitou a Primeira Guerra. Esse mesmo tratado vai forçar o desarmamento alemão, então o exército alemão não mais poderia ser formado através de alistamento obrigatório e suas tropas não poderiam ultrapassar o limite de 100 mil soldados. A força militar alemã não teria nenhum tipo de artilharia pesada e uma comissão seria responsável por impedir a criação de indústrias bélicas na Alemanha. Então o país sempre estava sob vigia, né, para não romper com essas imposições. E não bastando, então, também todas essas restrições, os vencedores impuseram uma indenização astronômica aos cofres alemães. Né? Então, a Alemanha deveria pagar cerca de 270 milhões de marcos ouro aos países aliados. E, além de outras multas, né, foram estipuladas para o pagamento de pensões às viúvas, mutilados e órfãos. Né? E a maior parte dessas indenizações estipuladas, então, ficou concentrada aos franceses. Tá? Ficou diretamente concentrada aos franceses. E, ao contrário de assegurar a paz, o Tratado de Versalhes, né, posteriormente, foi visto como uma grande motivação para uma segunda guerra. Né? Seu caráter é visivelmente punitivo, ele vai alimentar um sentimento, né, revanchista aí, que abriu espaço para a ascensão dos estados nazifascistas na Europa. Né? Então, a Alemanha, a Itália aí, foram tomadas por tais governos que, entre outros pontos, né, defendiam que a soberania nacional de seus países teria sido desonrado pelas medidas humilhantes do tratado. Porque assim, ó, não vamos esquecer, no início a Itália estava do lado da Tríplice Aliança, depois ela sai, fica em 1915 ela vai para o lado da Entente. Quando termina a Primeira Guerra, a Itália está do lado dos vencedores. Mas no Tratado de Versalhes, a Itália não sai com nenhum benefício da guerra. E isso vai dar um revanchismo. Ela ficou com suas perdas, com dívidas astronômicas e teve que se virar sozinha. E isso vai alimentar um sentimento também entre os italianos de revanchismo. Tá? E só trazer uma curiosidade ainda para finalizar, então. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma situação inesperada ocorreu durante o Natal de 1914, né? Entre as trincheiras, então, onde estavam combatendo aí soldados ingleses e alemães, localizada na Bélgica, ocorreu uma trégua não oficial decretada pelos próprios soldados. Então, soldados alemães decoraram suas trincheiras, né? Com adornos natalinos, entoaram cantigas alemãs utilizadas para celebrar a data e passaram aí a comemorar com os soldados ingleses. Durante 6 dias houve um cessar-fogo, tá? E depois desse cessar-fogo começaram de novo
a atirar um no outro. Mais inusitada ainda, né, dá para dar uma curiosidade aí, foi a realização de uma partida de futebol na chamada Terra de Ninguém. Né? Então, uma área localizada entre as trincheiras, entre soldados ingleses e franceses. O Natal e o futebol uniram durante alguns dias os inimigos de guerra. E após esse episódio, oficiais dos exércitos inimigos decidiram evitar as tréguas não oficiais. Tá? E não foi apenas durante o Natal de 14 que houve confraternização entre soldados de países em conflito durante a Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo com as proibições dos oficiais, deserções e confraternizações entre soldados de diferentes nacionalidades continuavam, né, a ocorrer. E também sendo essas ocorrências aí uma das causas que levaram os países beligerantes aí a encontrarem um caminho para o fim da guerra. Durante aí o ano de 16, tornaram-se mais frequentes os contatos entre soldados franceses e alemães, demonstrando aí a criação até de laços de fraternidade entre os que anteriormente eram inimigos. E aí com essas deserções enfraqueciam determinados pontos, né, dos conflitos e se negavam também a lutar, certo? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos.